Vocês sabem que em DPN falamos tanto de tecnologia automotiva, de histórias, né, automotivas, essa paixão que nos move para estar trabalhando no segmento de serviços automotivos, mas também entendemos que não só da paixão podemos viver. Precisamos entender mais do negócio, precisamos também aprofundar alguns conceitos que são fundamentais para você que é empresário, para você que é entusiasta ou profissional do setor de serviços automotivos. Então, o conteúdo de hoje vai abordar um tema difícil, de difícil solução, que é como cobrar os diagnósticos automotivos. Se interessa por esse conteúdo? Fique aqui, dá paixão ao negócio. Muito bem, viram já no título, hoje vamos falar de como fazer essa cobrança ou orçamento, como chegar a uma precificação desse grande desafio que é o diagnóstico automotivo, principalmente quando a gente está falando daqueles diagnósticos de sistemas eletrônicos, seja linha leve, linha pesada. Hoje todos os veículos estão com muita eletrônica embarcada. E então, o que mais chega nos trabalhos que nós fazemos aqui de consultoria, o trabalho com oficina, concessionários, serviços automotivos. Como precificar? Ora, é difícil convencer o cliente, fica uma incerteza muito grande. Depois temos casos também que se trabalha muito, muitas horas, às vezes mais de um dia, e depois não se pode repassar exatamente todas as horas trabalhadas para o cliente. Então vamos abordar um pouco esses assuntos que têm a ver justamente com a precificação dos serviços de diagnóstico. Ok, para isso, vocês já estão vendo aí na tela, vamos utilizar bastante do conteúdo que foi publicado na revista O Mecânico, edição 349, está aqui, vocês estão vendo, 349, maio de 2023, página 46 a 51. Você pode, a qualquer momento, fazer download lá no site da revista O Mecânico. Todos os artigos, todas as revistas estão aí disponíveis. Mas muito bem, como vamos abordar isso? Olha, eu não vou trazer nenhuma fórmula mágica para resolver, porque como estávamos falando até na intro, é um problema complexo, não é uma coisa que a gente possa resolver de forma tão simples. Mas eu vou propor a abordagem desse assunto a partir de três grandes tópicos, vertentes, podemos dizer assim. Então, para começar, estou colocando aqui na tela, vejam, primeiro assunto que tem a ver com diagnóstico. Antes de a gente abrir o capô do carro, a gente tem que falar com o cliente. Mas mais do que falar, veja o que está escrito aqui. A gente tem que escutar o cliente. Escutar, há uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Ouvir é uma função fisiológica, é do ouvido. Ouvir barulho, ruído, vibração. Pode ser também ouvir uma pessoa falando, aquela história que se fala tanto, entrou por um ouvido, saiu por outro. Por quê? Porque está ouvindo, não está escutando. Escutar é um processo cognitivo, é quando a gente, a partir dessa informação que está chegando, nós fazemos um processo de cognitivo, ou seja, de interpretar essas palavras, mas para isso é o seguinte, essa frase que está aqui ao lado, qualidade de presença. Para isso, eu tenho que estar atendendo, tendo atenção do cliente, tenho que estar dedicado ao cliente, tenho que conseguir uma conexão com o cliente para entender o que ele está falando, porque ele passou. Até para sentir um pouco também quais são, como eu digo sempre, os sentimentos predominantes. Quantos desses diagnósticos que a gente está falando aparecem depois que um cliente já passou por várias oficinas e não resolveu? Já vem com uma carga emocional muito pesada, por dizer de algum jeito. Isso também a gente tem que entender. Nós temos que entender o seguinte a partir do cliente. Não podemos pensar com a nossa cabeça de técnico automotivo para receber um cliente que vem fazer um diagnóstico. Nós temos que entender que o cliente geralmente não entende, e não é para entender tecnicamente
com relação ao seu veículo, o que ele entende que o problema persiste, o que o problema já foi, passou por várias oficinas, já pagou, quando é esse caso mais extremo, às vezes chega como primeira opção na nossa oficina. Tá? Mas o que é muito importante é isso, primeiro que nada, nós temos que dedicar um tempo para o cliente. E esse tempo é nessa condição que está aí, é com qualidade de presença. Eu não estou falando que tem que ser 2 horas, eu não estou falando que tem que ser 30 minutos, não estou estabelecendo aqui qual é o tempo que vocês vão falar, mas o que eu estou dizendo que é muito melhor você falar 5 minutos com o cliente sem interrupções, com qualidade de presença. Sabe quando a gente pega o celular e diz, um minutinho, estou te ouvindo, sim, pode falar. Não, não tá, estou te ouvindo, mas não estou te escutando, o que estamos explicando aqui. Ok? A gente não tem como receber corretamente as informações, as expectativas do cliente, os sentimentos predominantes com relação a esse caso que a gente vai se propor resolver. Tá? Esse é o ponto número 1, tá? Passo número 1. E não podemos, vamos dizer assim, subestimar essa condição de atendimento ao cliente a partir de uma escuta ativa com qualidade de presença, ok? A partir disso, vamos supor que a gente já tem uma ideia do que vamos fazer. Não é que já sabemos resolver o problema, mas a outra grande situação que a gente tem a partir do diagnóstico é explicar para o cliente os procedimentos de uma forma simples, em uma linguagem que possa ser compreensível para o cliente. Não temos que utilizar tecnicismo, não temos que usar palavras, mostrar tudo que nós sabemos tecnicamente para esse cliente em uma mini palestra de 15 minutos, porque o cliente não vai entender nada e muito ao contrário do que seria a nossa expectativa de pensar que estamos ajudando ele, que estamos explicando, o cliente não está entendendo nada e só estamos incrementando essa insegurança diante da situação que o cliente tem. Muita palavra técnica, muito rebuscado, e há muito cliente que pensa, me está pintando um panorama, está criando aqui uma cortina de fumaça e aí eu fico cada vez mais inseguro. Volto a repetir, lembrem que um cliente que leva um veículo para uma oficina, ele não tem por que saber de tecnologia automotiva. Ele sabe que o veículo tem eletrônica, sabe que está cheio de tecnologia, mas ele não tem por que saber quais são os componentes, como funciona, que tipo de software, que tipo de unidade de controle tem aí, que tipo de sensores. Isso aí não é de conhecimento público, isso é a especialização nossa, o que nós fazemos. E uma coisa muito importante que nós temos que fazer é baixar esses conceitos para a terra, passar isso de uma forma simples, explicar o complexo de uma forma simples, porque isso nos vai permitir gerar um sentimento mais de conforto que já iria ao passo da confiança do cliente. Está muito claro o que ele está me explicando, eu estou compreendendo o que está me dizendo. Imagina que um cliente chega com um diagnóstico e geralmente recebe uma coisa, tem que deixar o carro por aí. Deixa o carro que depois mais tarde eu ligo, a gente vai ter que fazer uns testes, a gente vai ter que fazer um diagnóstico. Tudo que eu estou falando aqui, imagine na cabeça do cliente. Tudo isso é intangível, tudo isso é uma nuvem, tudo isso é uma série de incertezas. Não sabe, vamos fazer o quê? Vai ter que desmontar? Não, vamos ter que desmontar alguma coisa, vai piorando. Na cabeça do cliente vai piorando. Vou ter que desmontar aqui, desmontar lá, e depois, só depois disso eu vou poder entrar em contato com o senhor para falar a possível causa, porque ainda não é definitiva. Então é uma nuvem de incerteza, tá? Por isso que também é tão difícil. E isso piora muito quando esse cliente ainda veio de outro lugar, que talvez já passou por 2 oficinas, que trocaram peças, fez investimento, mas o carro ainda não funciona. O carro, o caminhão, a maquinária, o que for, no mesmo serviço vai ter que ser feito em outros lugares. Imagina como está a parte emocional desse cliente e a parte de confiança é zero, ok? Por isso, explicar os conceitos de forma simples. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês nessa outra tela. Olha, de como seria explicar esses conceitos de uma forma simples. Vamos supor que vocês, já numa
em uma visão rápida, num diagnóstico rápido, passaram um scanner, fizeram algum tipo de medições, como está mostrando aqui na tela, vocês identificaram que há um problema na sonda lambda, né? Veja só, sonda lambda, já o próprio nome para o cliente parece um negócio muito estranho, né? Então, o primeiro que estou falando aqui, eu sugerindo, olha, como seria isso de explicar o complexo de uma forma simples? Sonda lambda é igual a sensor de oxigênio, é um sensor de O2, isso, oxigênio, todo mundo entende o que é. Então, fica muito mais fácil, explicar que existe um sensor que está aí. Primeiro, o que? Vamos começar por quê? O que é isso da sonda lambda? Olha, é um sensor que mede o resultado da combustão do motor. Está instalado no escapamento. Geralmente, o veículo mais moderno tem 2 sensores, pré e pós-catalisador, ou é um só sensor que vocês identificaram que tem defeito, ok? Está instalado no escapamento e tem uma vida útil estimada de 150 mil quilômetros em condições normais. Que seria condições normais? Seria veículo que faz manutenção preventiva, veículo que não tem recebido combustível contaminado, porque senão a vida útil obviamente vai ser menor. Mas veja só que simples, é um sensor que mede o resultado da combustão, ok? Vai instalado no escapamento, tem uma vida útil de aproximadamente 150 mil quilômetros. 3 pontos bem simples, isso qualquer cliente pode entender. Se chama também sensor de oxigênio, vai medir oxigênio, vai medir o resultado da combustão a partir disso. Não temos que fazer uma aula. Que outra coisa? Esse sensor é importante por quê? Por que é importante esse sensor? Que isso que vai entender o cliente. Veja só, primeiro, porque esse sensor é importantíssimo para que todos os cálculos da injeção eletrônica sejam feitos a partir das medições desse sensor. Ou seja, se esse sensor está mentindo, todo o resto das coisas vão ser mal calculados pela eletrônica. E isso tem como impacto que? Isso traz como impacto, como estão vendo aí na tela, afeta consumo de combustível 15% para cima. Se funciona mal a sonda lambda, você já vai gastar 15% mais de combustível, 20% até mais, ok? É simples de entender. Afeta o consumo, aumenta o consumo de combustível, a durabilidade do motor e também o veículo gera gases poluentes, fica contaminando. Olha que simples. Um sensor que muitas vezes é difícil de explicar para um cliente, porque já tem um nome difícil, sonda lambda. Olha, esse é um sensor que vai no escapamento, mede o resultado da combustão, ele é importantíssimo para fazer as medições, para a eletrônica fazer os cálculos, e se ele não consegue medir corretamente, todos os cálculos estão errados, o veículo passa a consumir mais, passa a se desgastar mais rápido, passa a contaminar mais. É muito mais fácil para um cliente entender dessa forma, ok? Que se a gente fala, olha, estava vendo os valores autoadaptativos, os multiplicativos e aditivos da sonda lambda, que tem uma oscilação e a frequência da medição, assim como a amplitude do sinal, olha, embananou tudo. Tá? Não é que está errado, está direcionado para o público errado. Se você vai falar isso para um colega, porque estão fazendo um diagnóstico, para outro técnico, perfeito. Mas para um cliente isso é japonês. Isso somente gera incertezas. Por isso, esse é o ponto número 2. Explicar as coisas de forma simples, que não vai levar ao ponto número 3. Tá? E qual seria esse ponto número 3 para o diagnóstico automotivo? Vocês estão vendo aqui em tela, nós passamos primeiro, ouvir o cliente primeiro, explicar o conceito de forma simples, sem muito tecnicismo, e o terceiro que é criar evidências, provas físicas. Complicou agora, né? Eu mesmo estou complicando com a forma de falar. Que é criar evidências e provas físicas? Veja só, um diagnóstico para um cliente como estávamos falando no começo, é uma coisa que não é tangível. Ele não consegue ver o que é um diagnóstico. Ele tem que confiar plenamente o que a gente vai fazer uma oficina. Ele não tem uma referência de nada. Não sabemos o que vão fazer. Então, como podemos gerar um pouco mais de conforto, de confiança com relação a isso? Explicando especificamente quais serão os passos do diagnóstico. Aí vocês vão me falar, Diego, mas isso aí é muito difícil, porque dependendo do que for a falha, a gente pode começar de um jeito, pode começar de outro. Eu posso montar uma parte
e pode ser que faça outro caminho para outro tipo de falha de diagnóstico. Eu vou falar uma coisa, sim e não. Todo diagnóstico, principalmente agora que estamos focando no diagnóstico eletrônico, tem alguns passos tecnicamente a serem seguidos. Isso é muito importante para a gente, e é muito e como resultado também vai ajudar bastante para a compreensão do cliente. Veja só, eu vou mostrar mais prático, um exemplo do que eu quero falar. Vejam aí na tela. Isso aqui é um exemplo de um checklist de diagnóstico. Ah, e por que vamos fazer um checklist de diagnóstico? Eu vou explicar vários motivos. Do ponto de vista técnico, ele não vai permitir seguir uma sequência. Ah, mas aí, Diego, você está dizendo que se eu aplicar essa lista que você está apresentando aqui na tela, vamos resolver todos os problemas técnicos? Não, não é isso. Mas isso sim vai considerar os passos básicos, elementais, que todos nós devemos seguir no diagnóstico. Ele pode ficar mais complexo depois? Sim. Mas isso aqui, sabe para que nos ajuda? Para a gente não comer bola. Para a gente não trabalhar 2 horas, ou 3 horas, ou meio-dia, para descobrir que não tinha gasolina no tanque depois. Para a gente não trabalhar também 1 dia e meio para descobrir que o problema, sabe que era? Era a bateria. Era a bateria que estava gerando um problema de alimentação. Ah, por mais que dava partida do carro, mas depois tinha um problema que enlouquecia a eletrônica. Isso é para, como eu acabei de falar, para não comer bola. Porque vejam só, se a gente fala de um sistema eletrônico, tem algumas medições que nós temos que fazer no circuito eletrônico e outras medições que temos que fazer na parte mecânica, porque a eletrônica está controlando a mecânica e é muito importante para nós, pelo menos, ter um norte. Essa falha que estamos trabalhando é de origem eletrônica ou é de origem mecânica? Falta compressão ou falta aterramento? São coisas completamente diferentes. E esse tipo de trabalho nos ajuda, esse tipo de passo a passo, de procedimento de trabalho, nos ajuda a separar as águas nesse sentido. Mas vejam só, também, vamos olhar um pouquinho aqui para cima. O que tem? Cabeçalho simples, né? Cabeçalho você vai colocar marca, modelo, podem até colocar mais informações. Hoje em dia, se tiver o VIN do carro, na identificação do VIN que está aqui, sugerindo colocar aqui em cima, ajuda pra caramba. Você pode identificar muitas outras partes importantes técnicas. Outra coisa, referências de intervenções recentes. Por isso que é importante escutar o cliente. Ok, o que fez? Troquei a bobina, troquei a bateria. Coloca aí. Ok, o exemplo, troca de bateria recente. Quantas vezes a partir de uma troca de bateria há um reset a ser feito, se desconfiguram vários sistemas e pode ser a origem do problema. Outra coisa aqui, descrição da falha. Para isso nós temos que ter uma escuta ativa e qualidade de presença com o cliente, como falamos. Na marcha lenta, como está com o motor frio, quente, como que é essa situação? Descrição das condições de funcionamento. Essa falha está presente? Sim ou não? Ou seja, esse cabeçalho aqui é o mesmo, senhores, é o mesmo que quando a gente vai no médico. Tá? Então isso aqui, para a gente, nos dá uma facilidade de trabalhar com um conceito um pouco mais profissional, porque eu vou montando um histórico dessa falha ou da situação com a qual chegou o veículo. Então aqui podem ir completando todas essas linhas nessa condição. Qual é a descrição da falha? Como era a condição de temperatura? Tem alguma descrição adicional? A falha está presente ou não nesse momento? E depois, isso que nós vemos aqui são os parâmetros iniciais. Vejam só, tensão de bateria. Nós vamos ter uma tensão de bateria, qual é o valor teórico que deveríamos ter? Na marcha lenta, até onde? Um veículo em repouso, qual é o valor real? Já começa a ficar, está verde, está ok, está vermelho, não está ok. Qual é a tensão de alimentação da ECU? Porque uma coisa é a tensão que eu tenho na minha fonte, que é a bateria, e outra coisa é a tensão que está recebendo a ECU. Cara, são coisas simples, mas em uma sequência a gente pode ir matando muita coisa. Ou, se não chegamos à causa raiz, pelo menos a gente vai saber onde é que tem que trabalhar. Ok? Outra coisa, qual é o teor de combustível? Nós trabalhamos muito com veículo flex, né? Hoje praticamente é tudo flex. O que está mostrando a ECU? Qual é o teor de combustível que está? O AF, que nós conhecemos. Qual é o nível de combustível?
E, se for possível, também confirmar se o marcador está realmente, não está mentindo. Qual é a pressão de combustível? Se for baixa ou alta pressão. Por quê? Isso pode ser também, para um veículo de injeção direta, saber a pressão baixa ou alta. Ok? Lambda, valores adaptativos, valores multiplicativos, pressão do coletor, tempo de injeção, tempo de ignição, ou seja, uma série de informações que a gente vai ter já um norte muito grande. Nós sabemos, um veículo tem um mapa, funciona como se fosse um vacômetro. Então a gente já sabe, ó, a pressão do coletor está estranha. Eu não sei se é um problema mecânico, se é uma entrada de ar, se é realmente um veículo que está com combustível totalmente adulterado, vai adulterar todos esses valores, enfim. E depois, como sempre, também os códigos DTC, o que tiver presente lá a partir do scanner. Perfeito? Legal. Imagine, isso aqui é uma sugestão. Tá? Obviamente, qual é a ideia? Que cada um de vocês que trabalha, que tem dificuldades para precificar o diagnóstico, você possa também fazer os seus parâmetros iniciais. Pode ser mais, pode ser menos, pode ser o que vocês entendem que tem que ser constatado. A própria experiência vai ajudar a melhorar esse lista de itens que vamos trabalhar. Ok? Agora você vai se perguntar, tá, entendi, ficou legal, até gostei, e como isso vai me ajudar a precificar? Que tem a ver com o que estávamos falando no começo, como um checklist de diagnóstico vai me ajudar a precificar? É muito simples, porque vejam só, se lembra que estávamos comentando, olha, às vezes o cliente deixa o veículo, eu cobro um valor fixo, mas extrapolei o tempo. Aqui, essa lista, esse procedimento de trabalho, você já estabelece um tempo. Então, todo mundo que vai fazer um diagnóstico eletrônico vai passar por esse procedimento. E esse procedimento você já pode definir qual é a carga horária. E você vende esse serviço. Por quê? Porque o cliente vai autorizar, vamos supor que esse checklist, esse procedimento técnico de diagnóstico, leva 2 horas, porque vocês viram, tem que colocar manômetro, tem que fazer várias coisas não tão simples. Algumas medições são mais rápidas, mas outras levam um pouco mais de tempo, dependendo do veículo. Ok, ou o tempo que vocês estabelecerem, 3 horas. Ok, você vai mostrar para o cliente esse aqui, essa lista que estamos mostrando aqui, é o passo a passo do que vamos fazer. Igualzinho quando a gente vai no médico. Igualzinho quando o médico pede, olha, eu quero que você faça um exame de sangue, volte com resultados. E se, mesmo fazendo tudo isso aqui, o cliente depois não quer continuar com o passo 2 de diagnóstico, porque ficou caro, eu já paguei X horas, ok, você tem um trabalho para entregar com resultados feitos. Você consegue, como eu digo, dar uma prova física daquilo que foi feito, porque cada um desses valores aqui é uma medição realizada, é um trabalho feito. Qualquer outro técnico que quer dar continuidade vai poder utilizar. Olha, a bateria está ok, o teor de combustível está trabalhando esse, e assim por diante. A pressão de baixa de combustível está boa, a pressão de alta também, a sonda lambda tem uns valores estranhos, enfim. Aí podemos ter uma entrega concreta para o cliente. E na hora de deixar o veículo, a gente pode explicar para todos os clientes, senhor, nosso procedimento para diagnóstico eletrônico é esse aqui. Jamais recomendamos, chegou o cliente, abre o capuz e já enfia o scanner. Não, isso vai ser um processo, também um procedimento que vai estar dentro desse trabalho aqui. Então, levanta a informação, trabalha com o cliente, explica o passo a passo. Se a sua oficina tem um consultor de serviços, é ótimo para explicar, olha, essa é a forma que nós fazemos todos os diagnósticos eletrônicos. Seu veículo vai passar agora para a área técnica e vamos fazer todos esses testes que estão aqui, até você pode explicar um pouquinho de cada um e você está dando consistência ao que está oferecendo. Você está dando, como eu digo, tangibilidade a um serviço que naturalmente ele não tem. O serviço de diagnóstico já não tem que imaginar mais o cliente o que é. Você está mostrando
claramente de que se trata o serviço diagnóstico. Como acabei de falar, isso não é a solução do diagnóstico, mas eu vou garantir para vocês que aqui mais da metade dos carros que passam por um tipo de procedimento como esse, ou você já achou o problema, ou você já sabe por onde tem que trabalhar mais e pode pedir ampliar o serviço para o cliente. Ok, agora eu vou precisar mais 2 horas de serviço para chegar até a causa raiz da falha, porque agora eu já sei quem é mecânico e quem não é eletrônico, ou vice-versa. Aqui ajuda até para definir esse próximo passo no diagnóstico e, como eu falei no começo, para a gente mesmo não comer bola fazendo diagnósticos, vamos assim, empíricos, do que nós imaginamos, sair correndo, vai lá, desmonta a bomba de combustível, não, eu acho que tal coisa. Agora, enfim, sabemos como às vezes, querendo acelerar o processo, acabamos atrapalhando. Mas muito bem, era isso aí, era um exemplo, algumas dicas de como trabalhar esse ambiente tão difícil que é o do diagnóstico automotivo, como dar um pouco mais de profissionalismo e um pouco mais de prova física para nossos clientes. Gostou desse conteúdo? Comente aqui embaixo se gosta também de ampliar com outro tipo de recomendações de como trabalhar esse nosso negócio também de serviços automotivos. Coloque nos comentários que com muito prazer estaremos desenvolvendo. Até a próxima.